Olá, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Do Zero ao Sucesso. E hoje, nossa convidada especial, Cacá Ortiz. Opa, desculpa, Cacá Ceruti, troquei ali. Cacá, é um prazer estar aqui com você, falar de marcas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né? Como você teve esse objetivo de fazer com que o empreendedor, a empreendedora, tenha essa paixão pelo produto ou serviço que ela está prestando. Bom dia, Lori. É um prazer estar aqui contigo, participando desse sucesso desse podcast. Então, eu sou a Cacá Ceruti, eu sou publicitária de formação já há 25 anos. Eu sou estrategista de marcas, sempre trabalhei, desde sempre, eu trabalhei dentro de uma empresa, fazendo a gestão da marca dessa empresa, ou então eu trabalhei fora da empresa, fazendo com o meu negócio, que eu tenho feito nos últimos 10 anos, que eu tenho feito um trabalho para marcas onde eu não sou a gestora da marca interna, né? Então, eu já tive passagens já por empresas, onde eu fiz, como eu estava dizendo, onde eu fiz a gestão de marca interna, né? Então, eu era gestora de marca e marketing dessas empresas. E depois eu fui trabalhar em agência de comunicação, então trabalhei em comunicação integrada. Então, lá eu atendia outras marcas, eu era atendimento dessas marcas. E aí, uma das maiores que eu atendi, que já fizeram parte do meu hall de marcas, foi a Vinícola Perini, que eu atendi durante muitos anos. E depois eu fui trabalhar, fazer a gestão de marca de uma indústria de cosméticos para uso veterinário, que onde eu fiquei mais de 10 anos trabalhando dentro da indústria, fazendo a gestão dessa marca, e hoje essa marca é minha cliente. Então, ela está na minha carteira de clientes, trabalhando onde eu trabalho, faço toda essa gestão, né? Porque não basta a gente criar, idealizar uma marca, mas ela precisa ter todo um trabalho de gestão, de cuidado, porque mercado muda, as condições mudam, a gente precisa entender do que o consumidor muda, principalmente, né? Pós-pandemia, então, teve uma mudança gigantesca de mercado, de consumidor, de necessidade, e as marcas têm que estar atentas. Marcas não são estáveis, né? Elas não são estáticas. Marcas são movimento, então a gente tem que estar constantemente prestando atenção lá fora para a gente poder transformar a marca aqui dentro e ela responder à altura do que o consumidor está buscando. Sabemos que confiança não se compra. Você falou de vários clientes aí seus, mas clientes produto. Como você trabalharia a imagem de quem presta um serviço? Como você criaria a marca para quem presta um serviço? Bom, hoje a maior parte dos meus clientes são prestadores de serviços, então eles são marcas pessoais, né? Eu atendo tanto marcas comerciais e olha, eu não vou te dizer se é por coincidência ou não, mas eu trabalho muito com o público feminino e esse é um público que me escolheu, eu não me posicionei dessa forma, foi um público que acabou me escolhendo, então hoje eu trabalho muito com mulheres empreendedoras, com mulheres que já estão há um tempo no mercado, então são empresárias já, e também empresas, marcas comerciais que são lideradas por mulheres. Então eu trabalho tanto marca comercial quanto marca pessoal. Mas hoje, abril de 2023, eu tenho na minha carteira de clientes, eu tenho hoje muito mais marcas pessoais que são justamente prestadoras de serviços. Marcas, quando são prestadoras de serviço, elas, em primeiro lugar, elas precisam entender, obviamente, dos seus objetivos enquanto marca, o que elas querem, qual é o objetivo do negócio e da marca, né? Porque eu não tenho como trabalhar um negócio distanciado da marca, porque são duas coisas muito juntas, né? Em se tratando de marca pessoal, eu preciso também entender como que eu vou conseguir externar os meus valores internos para transferir isso para a marca,
o meu posicionamento, como que eu quero ser lembrada pelas pessoas, vai ser consequência dessa transmissão de valores, que eu falo muito do transbordar a essência, né? A gente tira tudo aquilo que seleciona aquilo que é importante para nós, incluindo crenças, incluindo propósito, incluindo rituais, às vezes, que para nós são importantes, principalmente no que é ligado muito à espiritualidade, é super importante para gerar o quê? Conexão, né? Conexão emocional com essas pessoas que estão nos acompanhando. E o posicionamento, ele é decorrência disso. Quando a gente se posiciona, quando a gente tem uma promessa de valor bem construída e reconhecida já pelo mercado, a gente começa a gerar reputação. Então, a gente começa as pessoas começam a entender que aquele profissional sabe o que faz, que ele tem paixão pelo que ele faz, que ele gera valor na entrega dele e que ele é a melhor opção para nós. Quando falamos em posicionamento, estamos falando, de repente, de um profissional que sai de trás, né, da sua mesa, levanta da sua cadeira e vai em busca de autoridade, vai em busca de um posicionamento. Ali ele busca parceiros, instituições a qual ele fortalece a sua marca, fortalece o seu posicionamento. Mas para deixar bem claro para o empreendedor, o que ele precisa transmitir é inspirar, com a marca dele, inspirar outros a terem aquela marca tão que cause emoção, que cause conexão, trazendo um posicionamento para esse profissional. Uhum. Hoje a gente sabe que muitas instituições abriram suas portas, né, para o empreendedorismo, para o microempreendedor, que é aquele que resolve arriscar, sair do CLT ou complementar a sua renda. Esse microempreendedor, esse iniciante, esse que está assumindo o risco, também deve fortalecer a sua marca? Com toda certeza. Marcas, muito mais do que apenas gerar conexões, para gerar essa conexão emocional com as pessoas, para que elas comecem a parar para ouvir aquela pessoa, né? Aquele profissional que está ali tá se posicionando, mas ele também está vendendo, né, o peixe dele. Mas a marca, ela precisa ter um significado. Para ela poder gerar uma inspiração, tanto que a minha maior especialidade, eu criei um subnicho dentro do branding, que é branding inspiracional. Justamente para tornar essas marcas, quando a gente transborda essa essência dela, a gente cria uma alma, a gente inspira as pessoas a serem diferentes, a fazerem coisas que talvez elas não estejam, por algum motivo, fazendo, né? Elas estão procrastinando, ou elas não estão entendendo que é o momento delas de fazer. E as marcas realmente, elas precisam inspirar mesmo. Elas têm que ter um significado. Porque marcas que vêm para o mercado apenas com a ideia de gerar... claro, tu tem que gerar emprego e renda, é óbvio, porque a gente precisa de grana. Mas quando tu só coloca o foco no dinheiro, não existe um diferencial que te mostre o que tu entrega além do que aquele outro profissional do teu mesmo segmento entrega. Então, tu entra no mercado, primeiro, sem relevância, sem o conhecimento que as pessoas esperam que tu tenha, tu não consegue gerar impacto em ninguém, tu não faz a diferença e tu é mais um na fila do pão. Então, não tem um motivo pela qual tu estares ali. Inclusive... esse significado de marca, ele é para te mover, inclusive, né? Para tu levantares da tua cama de manhã, para tu fazeres o teu planejamento, para tu buscar um conhecimento novo, para tu buscar as parcerias, tu tem que ter algo que te mova, tem que ter uma causa. Marcas têm causas que elas defendem, tem movimentos que elas lideram, porque justamente são essas causas e esses movimentos que trazem o sentido para ela e que geram sentido para as pessoas. E qualquer porte de empreendedor, seja ele o que está começando hoje, aquele que já está trilhando um caminho, ele precisa olhar para ele como uma marca, porque as pessoas vão comprar dele, as pessoas vão comprar ele. É essa que é a questão. E um detalhe importante que tu falaste, né? Sem o conhecimento, ou seja, se eu não continuar
com o meu conhecimento contínuo, buscando me aprimorar ainda mais dentro daquele profissional que eu quero me tornar, que eu quero ser autoridade, eu quero estar sendo lembrado com emoção, com inspiração, mostrando que o meu cliente se transformou com o meu produto. Ou seja, meu produto, meu serviço tem um diferencial para a vida dele. Quando a gente fala em palha de aço, a gente lembra? Bombril. Né? Quando a gente fala de sabão, né? Sabão para roupa, a gente lembra Omo, né? Hoje a gente tem muitas marcas com tanta ou mais qualidades como os anteriores, mas a gente lembra desse. Por quê? Porque eles são falados, porque as qualidades deles são exaltadas, né? Então, esse profissional que busca a sua autoridade na sua marca, ele também tem que ter isso como foco, né? Sim. Não somente ele ter o objetivo de onde ele está, e essa frase a gente busca para todos os profissionais que estiveram aqui dividindo o seu conhecimento, a sua história de vida conosco, eles falam as mesmas situações, objetivo, onde eu estou. Continuação, né? Planejamento, buscar onde eu quero chegar. Quando tu tem esse esclarecimento para ti, a tua marca começa a ganhar cor, ganhar vida e impactar. Para você, dentro de todos os clientes que tu trabalhaste, qual que mais impactou e quando você fala dele, você se emociona? Bom, sem sombra de dúvidas, eu vou trazer aqui uma marca comercial e uma marca pessoal, tá? Eu tenho o meu maior cliente de marca comercial eu posso citar o nome? É Empório Pet, tá? Por quê? Porque ela é uma empresa que, além de ela, por exemplo, ela existe para trazer higiene e beleza para os animais. É sobre isso. Mas ela tem uma causa animal que ela defende, ela tem uma causa sustentável que ela defende, e há 18 anos ela levantou essa bandeira e defende há 18 anos que um produto, ele não precisa, um produto que vai ser misturado à água, ele não precisa poluir. Um produto que depois vai gerar um subserviço, que é uma secagem de um animal, ele não precisa gastar muita energia elétrica, porque os banho e tosa hoje são os gargalos de gasto de consumo de energia elétrica e água, que são recursos naturais e que estão, se a gente não tiver uma atitude hoje de olhar para isso, pode ser que as nossas próximas gerações já vão ter escassez desses recursos, né? Então, quando eles criaram a Empório Pet lá em 2005, eu comecei a ter contato com a marca em 2012, tá? Mas lá em 2000, eu entrei como usuária não para mim, né, gente? Eu era mãe de pet, então eu conheci essa marca numa gôndola de um pet shop, me apaixonei por ela, fui buscar a história dessa marca, e ela é conhecida como a Natura dos Pets, ela é fabricada com extratos naturais da biodiversidade brasileira, e que ela só leva saúde e bem-estar para os animais. Então, ela tem todo um cuidado e principalmente a responsabilidade de levar essa mentalidade sustentável para o mercado pet, que é um dos mercados que mais polui água e gasta energia elétrica hoje no mundo, né? Então, essa é a minha primeira que eu dou um destaque, que eu tenho, que mora no meu coração. Eu digo que faz parte do meu DNA e é incrível, assim. E uma marca pessoal que ainda está sendo trabalhada até hoje é de uma cliente minha que se chama Lucy Furini. Ela é uma brasileira de São Paulo, mas ela está morando já há 23 ou 24 anos. Ela mora na Inglaterra e de lá ela começou a se especializar na área de fotografia para retratar as pessoas. Lá eles têm um serviço que eles chamam de personal branding, mas o personal branding deles é fazer fotos para perfis, né? Perfis de LinkedIn, de Instagram e tal, para perfis profissionais. E ela sentiu a necessidade de trabalhar um conceito para a marca dela, vendo tudo que ela estava enxergando por lá com as pessoas daquela cidade. Ela mora em Cambridge. E ali, os contatos que ela foi tendo, ela foi percebendo que tinham muitas mulheres que elas não estavam usando todo o seu recurso e a sua capacidade para transformar as suas vidas e estavam vivendo na mesmice.
Elas estavam vivendo, sendo donas de casa, sendo mães, sendo esposas, e elas estavam descontentes com a vida que tinham, queriam mudar, mas elas não sabiam como. Ou aquelas que ainda não tinham despertado para essa mudança de impacto, de transformação. E a gente está fazendo agora, estou finalizando a marca dela, ficou uma marca incrível, com um conceito que diz: eu vejo você, eu sinto você e eu me importo com você. Esse é o conceito de uma marca que vai estender a mão para outras mulheres e mostrar para ela que existe vida fora de casa. Ou que existe uma vida que você pode empreender dentro da sua própria casa, mas você se enxergar como uma mulher em potencial, uma mulher que tem todas as condições e os recursos que ela precisa para poder criar uma nova realidade para ela e ela enxergar o quanto que ela pode também inspirar outras mulheres a fazerem mais por si próprias. Então a marca da Lucy tá ficando assim de uma forma, até me arrepio quando eu falo, inacreditável. A gente não imaginava que ela fosse levar aquele destino para essa situação, mas a gente juntou a marca pessoal dela junto com a fotografia, porque através das lentes é que ela vê essa mulher. Mas ela tá criando eventos de networking, já tá mobilizando outras mulheres, ela já tá juntando essas mulheres num grupo para transformar essa egrégora aí numa transformação que possa levar para outras mulheres. Isso, eu vou te dizer, é normal para nós aqui no Brasil, mas na Inglaterra não é. Então ela tá levando, ela percebeu esse gap. Aqui no Brasil, quando ela morava aqui, ela nunca participou de nada sobre isso. E ela nunca teve uma outra mulher que pudesse dizer, eu aposto no teu sonho. Eu acredito que, inclusive, quando ela decidiu se mudar daqui para ir para um outro país, que ela mal sabia falar o nome dela, cumprimentar as pessoas em inglês, tá? Então, ela foi para lá corajosa, com um marido, filho pequeno, e ela transformou a vida dela lá, e hoje ela já está no segundo casamento, mas ela está extremamente feliz pela possibilidade que ela tem de ajudar outras pessoas. Ela tem uma facilidade muito grande de enxergar o que a gente não consegue ver. A gente que está inserido, né, dentro da questão, às vezes a gente não consegue ver. Ela tem essa facilidade de ver e é o que ela está fazendo pela vida daquelas mulheres que estão... Nossa. Quando a gente fala sobre inspirar, conectar e emocionar, com a tua fala, tu transformou todas essas 3 questões em uma linda história de marca, né? Nós sabemos que a pandemia, ela trouxe à luz muitas mulheres empreendedoras que precisaram voltar para dentro de casa. Por quê? Porque não tinha creche, não tinha escolinha, né? Para que os seus filhos ficassem e elas continuassem trabalhando. Então, houve muitas demissões ou ajuste com relação à empresa para que essa mulher voltasse para dentro de casa e cuidasse do seu filho. Mas ela precisava de uma renda. Ela precisava porque ela ainda continuava com as suas despesas, com os seus custos, né? E ela viu naquela situação de pandemia, muitas empreendedoras viam nessa situação de empreender na pandemia um diferencial. Ela viu que ela conseguia ter uma renda a mais ou ela poderia ser dona do seu negócio, né? Quando a gente fala que empreender é correr risco, é mesmo. Às vezes a gente pega toda uma expectativa, toda nossa inspiração e cria, né, um produto, um serviço. E de repente nós não temos esse olhar inspirador, esse olhar emocionado, essa conexão para que aquele produto e aquele serviço tenha continuidade. Que o nosso sucesso na pandemia perpetue, né, pós-pandemia e continue trazendo tanto aquele benefício emocional quanto aquele benefício financeiro. Geralmente, quem fala de marca, fala de uma essência, como você falou, fala da alma, fala inspiração, né? É um ser, é um produto que tu trabalha ali para quê? Para que ele perpetue e se crie um vínculo emocional do cliente para com o produto e ele opte, mesmo que sendo um valor justo ou mais que justo, né? Ele adquirir esse serviço, esse produto. E hoje a gente sabe que o mercado está ofertante de várias situações.
seja online ou seja presencial. O profissional que presta serviço, hoje ele tem muitos concorrentes, né? E o empreendedor que empreendeu na pandemia, ele está tendo essa dificuldade pós-pandemia de se manter, ver aquele resultado que ele tinha na necessidade do outro. Para você, o que esse profissional deveria parar e analisar sua marca de que maneira? Para ele ter um resultado mais forte, mais conciso, né? Bom, um primeiro passo que eu poderia sugerir é que a gente tem que olhar para o mercado, né? Hoje, como eu iniciei a minha fala dizendo sobre isso, o nosso mercado mudou muito, a necessidade do nosso consumidor mudou drasticamente. O comportamento do consumidor pós-pandemia mudou, porque hoje ele busca muito mais aquilo que satisfaça ele num sentido de ele se sentir mais acolhido, dele estar investindo naquilo ali com um propósito de fato, do que apenas ele estar investindo o dinheiro dele em algo que vai trazer um status quo. Hoje, aquela história de status quo não é mais tão relevante. É mais de eu consumir algo que faça sentido para mim. Por isso que a marca tem que ter sentido, tá? E a gente tem que comunicar isso, né? Não adianta ela ter sentido e ela ter sentido só para mim. Ela precisa estar embutido esse sentido na comunicação que a gente faz de dentro da marca para fora. E quando eu olho esse mercado, eu consigo fazer determinadas análises, e aí eu tenho que olhar o mercado, eu vou olhar a concorrência, mas eu não vou olhar isso para eu copiar o que os outros estão fazendo e que eu presumo que esteja dando certo. Eu vou olhar esse mercado, essa concorrência e essa necessidade dos consumidores e o comportamento do consumidor para entender os gaps onde não estão sendo atendidos, para eu poder criar uma oportunidade dentro daquilo, para o meu negócio. Então, o primeiro passo de quando a gente começa a construir uma marca ou reposicionar uma marca no mercado é ir olhar o mercado. É uma imersão de marca que a gente chama, que a gente olha para o mercado e percebe, bom, eu tenho quatro clientes, 4 concorrentes aqui, 4 empresas ou profissionais que eu considero que são os meus concorrentes. Então, eu vou fazer uma análise minuciosa qual é a promessa de valor que eles estão entregando, quais são os tipos de serviços, se eu tiver como conseguir entender como que é composto esses serviços, né? De quantas horas, qual é o preço que cobra, o que entrega, essas situações, para eu poder fazer uma análise e entender, bom, eles estão indo todos aqui para essa tendência, eu vou da forma contrária. Porque ali existe um livro que para mim é uma bíblia, que são as estratégias do Oceano Azul. E hoje eu enxergo que o nosso mercado ele está muito direcionado para um oceano vermelho, onde nós temos muitos clientes, muitas empresas, muitos profissionais que ainda são nivelados por preço, porque eles não estão trazendo os diferenciais à tona. E de quais diferenciais eu estou falando, Lori? Eu estou falando dos seus elementos pessoais. De que o seu jeito de atender, o seu jeito de criar um método, o seu jeito de implementar um método. Porque para tudo tem que ter procedimento e método. Não adianta um profissional, se ele vai querer ser um mentor, se ele é um profissional liberal, ele precisa ter um método. E esse método tem que responder ao que ele está dizendo que ele causa como transformação. Porque é essa transformação que as pessoas estão buscando. Porque faz sentido para elas. Então, a gente precisa olhar para isso, perceber como que eu vou modificar. A minha metodologia, por exemplo, de criação e desenvolvimento de marcas, já está na 5ª versão desde 2020. Por quê? Porque o mercado foi mudando, porque eu fui mudando. E se eu mudo, a minha marca muda. Se eu me aprimoro e me transformo, minha marca se aprimora e se transforma. E ela entrega muito mais para as pessoas, né? Ela gera muito mais sentido para essas pessoas, essas conexões para as pessoas. E a gente fazendo esse ajuste na nossa metodologia ou no nosso produto, a gente precisa saber comunicar e se posicionar. Nunca esqueçam que posicionamento é o lugar que nós ocupamos na mente das pessoas, principalmente quando a gente está
numa mesa, imagine isso, tá? Você está numa sala, vamos fazer uma imaginação, um conceito mais lúdico. Estamos numa sala, eu e Lorizane, que tem mais outras pessoas aqui, e nós estamos aqui conversando, e eu levanto, por exemplo, a Lori levanta e vai ao toalete. Normalmente, algumas pessoas começam a conversar entre elas, e a gente começa, poxa, a Lori é legal, né? Como ela é uma... Aí a gente começa a externar aquilo que a gente lembra dela. Isso é posicionamento. Se uma pessoa não sabe te vender para outra pessoa, é porque tu não tá te posicionando adequadamente. Ou tu não está comunicando o teu posicionamento. Então tu não é lembrada. Tu é lembrada como a mais querida, a poderosa, a maravilhosa, a linda, a isso ou aquilo, menos como uma contadora, por exemplo, que faz um trabalho maravilhoso como tu fazes, de ajudar o pequeno e médio empreendedor a desburocratizar o seu negócio. Eu tenho essa ideia do teu negócio e eu sei o quanto que o teu negócio é importante para nós empresários. Mas, se eu não soubesse do teu posicionamento, qual é o nicho que tu atende, como que tu trabalhas, quem é a Lorizane, é Lorizane, né? Lorilene. Lorilene. Então, é Lori. Então, vamos chamar de Lori, né? Por isso. Olha o detalhe. É por isso que é Lori. Por isso que é Lori, porque a gente conhece mais Lorizane, né? Eu conheço várias Lorizanes. Mas a Lori, tá? Então, assim, se eu não conhecesse a Lori, porque eu conheço a Lori pessoa, eu conheço a Lori profissional. E então, por eu conhecer, eu indico o trabalho dela para outras pessoas. Eu tenho propriedade para falar sobre ela. Vocês entendem qual é a diferença? Se eu não soubesse o que ela faz, eu não teria como apresentá-la para outra pessoa. Eu não teria condições, ou eu ia te indicar erroneamente. Tu ias lá conversar com a pessoa e tu ia dizer, ai, tu me desculpa, mas essa parte eu não trabalho, eu não atendo isso, eu não faço isso. Então fica um gap. Então, posicionamento, tenham isso em mente. Vocês estão comunicando adequadamente o posicionamento de vocês? Ou o posicionamento que vocês têm hoje, ele realmente retrata aquilo que vocês gostariam que as pessoas percebam de vocês? Porque também existe uma diferença entre a imagem que a gente tem, que a gente quer transmitir, e a que o outro está percebendo da gente. Tem um gap muito grande aí. E a gente tem ferramentas para poder perceber. A gente aplica ferramentas, né, com as pessoas que têm contato com a gente, com o cliente, com o fornecedor, com os stakeholders todos, a gente aplica ferramentas para entender. Será que eu tô com a minha visão deturpada? Ou eu estou realmente transmitindo aquilo que eu gostaria? Aí a gente tem que fazer um ajuste fino no posicionamento. A gente precisa fazer um ajuste fino na imagem percebida para que ela possa conversar da mesma forma. Então, hoje, o maior conselho que eu te dou, analisa mercado, olha para o teu mercado, olha para os teus concorrentes, percebe, trabalha esse olhar, sabe? Esse olhar que eu tenho, por exemplo, sobre as marcas, é um olhar que você também precisa ter, um olhar treinado de enxergar além do que tem que ser visto, do que pode ser visto. Tá ali. Às vezes a gente olha e não enxerga. A gente não enxerga, Lori. A gente olha e diz assim, mas não tem nada aqui. Tudo que está sendo feito é o feijão com arroz. Ok, então tu vai fazer o arroz, o feijão e a carninha. Tu vai botar um tempero diferente. Tu vai gerar um atendimento, uma forma diferente de se relacionar com essas pessoas. Tu vai preparar um pitch de apresentação diferente. Alguma coisa tu vai criar para que as pessoas, quando ouçam teu nome, elas vão ouvir o teu nome e elas têm que ter atenção para te ouvir. Aí elas vão te ouvir, elas vão perceber que tu tem conteúdo, elas vão perceber que tu pode ajudá-las. Elas vão perceber que tu é uma pessoa que gera valor para elas, porque marcas têm que gerar valor. Se elas não geram valor para os clientes através do serviço que ela presta, ela caiu de novo na vala comum. Interessante isso. Quando a gente fala de empreendedor, empresário, aquele formalizado, e sabemos que um contador é o profissional obrigatório para ser o responsável técnico perante ao instituto, seja um município, o estado ou o ente federal, se for produto, o estado, se for serviço, o município, né? A gente fala de uma obrigatoriedade. Ou seja, quando um empresário busca um contador, ele busca o preço. Ele não busca o diferencial do profissional. Outro dia eu tive um cliente que ele disse assim, o que tu traz de diferencial? Eu vou trazer resultado para você.
Eu não vou ser aquele que você vai olhar e vai dizer assim, chegou a minha guia do Imposto de Renda, chegou a minha guia do Simples Nacional, chegou as minhas guias que eu tenho que pagar. Eu não sou custo, eu sou investimento. Quando fala-se de contador, empresário, empreendedor, é investimento. Porque um profissional com conhecimento, ele traz o diferencial para a tua empresa. Ele é um profissional imprescindível, né, Lori? Porque um contador pode ferrar com uma empresa. A maioria dos contadores que não estão atualizados, né? Eles podem causar uma tributação errônea, ou você ter algum tipo de isenção com relação a alguns créditos, você não ter esse... Bom, enfim, várias situações a qual numa consultoria você consegue identificar ali, o contador que é consultivo, né? Mas o que acontece com esse cliente? Ele disse assim, não, o teu valor é 4 vezes mais o que eu pago para o meu contador. Eu disse, não, tranquilo, então vamos ver, né, o trabalho do contador. Lembrando que nós não estamos aqui para julgar o colega, até porque eu não julgo o colega, eu pego os fatos, como auditora que sou, né, e transformo em números. E dentre aquelas informações ali com relação ao resultado dele, eu disse que ele me pagava e ainda tinha resultado me pagando positivo. Ou seja, o empreendedor e o empresário, ele também tem que buscar essa marca. Ele também tem que buscar a qualidade do profissional. Não é só o resultado. Hoje a semana passada, semana retrasada, a gente viu sobre um produto que estava há mais de 25 anos no mercado, né? Por quê? Porque a maioria buscava ele pelo preço. Mas quando foram olhar atrás, né, dos bastidores e viram como é que esse produto estava sendo fabricado, sem nenhum tipo de higiene, começou-se uma polêmica geral. Foram 25 anos construindo uma marca para uma situação acabar, né? Em segundos, né? Em segundos. Então é isso. É que tu nada mais é que provar que toda aquela inspiração que você tem e transmite, a emoção que tu tem com relação ao teu trabalho, o diferencial do teu trabalho, né? Tu trazer um diferencial, um resultado positivo para o cliente e até mesmo para a marca dele. Claro. Porque assim, de uma coisa a gente não escapa, do imposto. Por isso ele já diz imposto, tu não tem opção. Não. O que tu pode optar é se a tua atividade tem fatores positivos para isso. Né? Então, quando tu fala de marca, de construção, de diferencial, de emoção, de inspiração, é isso. É trazer, né, externar tudo aquilo que tá dentro das tuas gavetinhas como profissional, né, e diferencial para fora. Tu colocar o teu melhor para fora, né? Tu tem teu conhecimento, teve anos, eu tenho certeza que tu não chegou até onde tu chegaste hoje sem construção. Né? Cada um de nós tem a sua história. Outro diferencial que a gente enaltece muito na marca é contar as nossas histórias. Quando a gente conta as nossas histórias, a gente consegue, claro que eu não vou sair fazendo uma biografia da minha marca, mas eu consigo pegar fases da minha vida, momentos importantes da minha vida como pessoa, e eu consigo transferir isso para minha marca pessoal, trazendo um aprendizado para essas pessoas. Isso vai gerar identificação, vai gerar relação, né? Vai gerar referência, e as pessoas vão começar a parar para te ouvir. Por quê? Porque elas já se identificaram contigo. Então, as nossas histórias fazem parte. A história da Lori, de construção, eu conheço uma boa parte da história dela porque nós temos um livro lançado em conjunto, onde nós contamos a nossa história de criação, né? Desde quando nós começamos até onde nós chegamos, naquele período em que nós entregamos nossas histórias, não é, Lori? Porque de agosto, setembro de 2022 para cá, nós já temos mais um complemento para incluir nas nossas histórias, porque já tem mais um livro ali de situações que aconteceram na nossa vida, de crescimento, né, de conquistas, de superações e tantas outras coisas que aconteceram que inspiram outras pessoas. Mas essa tua história de criação
Com toda certeza, tu investiu muito na tua educação, tu investiu muito na tua capacidade técnica e analítica para tu poder analisar. Hoje um auditor, ele tem que ter visão analítica e ele tem que ser imparcial, né? Ele não pode muito externar naquela relação com números as emoções dele. Ele tem que olhar, ele tem que ser prático e contra números não tem argumentos, né? Tá aqui, é fato. Tá aqui, ó. Então, essa pessoa que te analisou por preço, tu foi lá e mostrou por A mais B. Tu disse, olha aqui, hoje você paga, por exemplo, R$100 por mês de um contador que te entrega isso. Mas hoje você vai pagar 500 para mim e eu vou te entregar isso e mais isso, ainda vou te gerar resultado. Então, o meu preço de investimento, ele se paga todos os meses quando eu te gero o resultado que tu não estava tendo com outro fornecedor. E esse é o meu maior diferencial. Não estou criticando o meu colega porque tu contratou isso dele. Eu estou te oferecendo o que ele te oferece e mais um plus. Então, a decisão da escolha é sua. E quando mexe no bolso, é óbvio que ele vai querer optar por ti. Né? Então, por quê? Porque a gente está fazendo, é uma forma diferente de a gente poder mostrar como é que as coisas acontecem. Cliente que nivela a gente por preço, e se a Lori baixasse o teu preço, ele, com toda certeza, ele sempre ia te buscar e te pedir desconto. Sim. Né? E o desconto é uma coisa que eu tenho ranço porque o desconto desvaloriza a nossa capacidade. Ele retira todo o nosso valor como profissional. Porque se eu tô cobrando 100 e eu posso cobrar 50, então por que tu já não cobrou 50 de cara? Aí tu tá querendo fazer, não, mas eu tenho que ter a gordurinha para poder negociar. Isso nem sempre funciona. Eu sou a favor de tu entregar plus, tu surpreender um cliente com a tua entrega. Se tu prometeu que tu vai entregar 2x, entrega 3x. Porque esse mais um X que tu tá entregando é o que vai surpreendê-lo com a tua entrega. Isso tem um nome no mercado, se chama over delivery. Então, se tu entregar esse over delivery, que é o método que eu trabalho, a gente sempre surpreende esse cliente vai querer te indicar para outras pessoas e ele vai fazer o quê? Vai ser um cliente recorrente. Então, ele vai sair e dentro da tua esteira de serviços, ele faz um trabalho, daqui a pouco ele te procura para uma outra situação, ou ele vai querer um acompanhamento, ou ele vai te pedir uma consultoria, e o melhor, ele te indica, as pessoas te vendem, sem tu estar ali na linha de frente fazendo venda. Né? Então, é sobre isso, é a gente conseguir embutir no nosso serviço, né? Na nossa forma de se apresentar, na nossa forma de se comunicar com as pessoas, de mostrar o nosso valor. Eu presumo, assim, eu olho pra Lori e eu vejo o valor nela, porque os corres que a vida mostra dela ali, meu Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma loucura, quem vê corre não vê bastidor, já diz o ditado, mas a gente sabe que essa mulher corre feito uma louca. Agora, nessa fase do ano, mais ainda, né? Estamos aí em época de imposto de renda, ela tá aí com a agenda dela lotadésima. O contribuinte que tem que correr, né? Eu tô tranquila. Ele que tem que correr. Mas tá com a agenda cheia, por quê? Porque a gente tem confiança. E se tem dois valores fortíssimos que tu precisa ter na tua marca pessoal. Precisa ser teu pessoal, tá? Em primeiro lugar, óbvio. Transferir isso pra tua marca pessoal, que é o que vai gerar muita reputação e autoridade pra ti, é que a pessoa tenha confiança e segurança em ti e no teu trabalho. O resto é consequência. Você, com essa conversa, você fez eu lembrar, né? Há uns anos atrás, 2012 ou 2013, mais ou menos, que veio para o Brasil aquele conceito da loja 1,99. Né? A loja tinha nome, mas vamos lá no 1,99. Né? O 1,99 se tornou marca. Tanto é que hoje as marcas colocaram assim, as lojas a partir de 1,99, para você não esquecer, né? Mas na realidade não tem mais nada por 1,99. E outra situação, aquele produto, ela não oferecia qualidade. Não. Ela tinha vários produtos a 1,99 e a qualidade era o item que menos se falava. Hoje a gente vê com essas lojas digitais quase a mesma situação, né? Por exemplo, você compra uma roupa, na revista lá tá o melhor tecido, lindo, a manequim tá maravilhosa. Aí você compra, meu Deus, não serve em você ou fica muito grande. Por quê? Porque você comprou uma imagem, um preço. E geralmente é bem abaixo do que tu for na loja comprar um terninho, tá ali uns
300, 400 reais. Então, lá na revista está 150, 199,90, né? E aí tu compra aquela figura. Só que não vem. Não veio o que você queria, né? Que mostrava ali na foto. É isso. Quando você cria uma marca, e uma marca forte, uma marca que realmente entrega a qualidade, aí sim você pode dizer que agora sim, agora eu preciso ter ferramentas, porque eu já estou posicionado, eu preciso ter referência de como eu manter essa qualidade a um preço justo para todo mundo. E aí, como é que eu faço essa busca, Cacá? Olha, a primeira coisa que nós precisamos entender e esclarecer é a diferença de caro, justo e barato. Tá? Então, assim, o que a gente vê como caro é que a gente não tá recebendo uma prestação de um serviço ou um produto, a gente não enxergou o valor, né? O valor, a gente não teve o valor percebido muito claro para nós e em relação ao preço. Então, a gente olha e diz, ui, que caro isso aqui. Mas tu ainda nem experimentou, tu não teve aquela percepção, aquela experiência de valor ainda para tu poder tirar para ti, resolver para ti que aquilo ali é caro, né, ou não é. Então, caro, vamos entender, a tua expectativa tá alinhada com aquele produto, tá muito baixa e o preço dele tá lá em cima, então, né? O barato, tu já tá sabendo que a tua expectativa tá um pouco mais alta e o preço dele tá mais baixo do que a tua expectativa, mas tu experimentou e pra ti tava bom, então foi um bom serviço, foi uma boa prestação, foi um bom produto, então pra mim tá saindo barato, tá tudo certo. E o justo é o equilíbrio entre a expectativa e o preço que tá sendo cobrado. Então, o ideal é que nós sempre estejamos com os nossos produtos e serviços dentro do que é justo, né? E claro que a gente pode fazer aquela entrega do over delivery para que o cliente olhe e diga assim, gente, mas até foi barato esse processo? Porque olha o que eu tive de resultado, olha a entrega dessa pessoa. Então, sempre a gente precisa pensar nessa questão. Eu preciso precificar, e aí a gente tem que aprender a precificar, que a maioria do povo não sabe, né? Prestador de serviço, então, misericórdia. A gente precisa planilhar todo o conhecimento, inclusive todo o nosso conhecimento da vida tem que estar numa planilha de custos, porque a gente está eternamente se capacitando, a gente está eternamente investindo em cursos, em workshops, em até formações, né? Então a gente precisa estar com isso embutido ali. Normalmente o prestador de serviço, como é que ele se precifica? Por hora de trabalho. Então, ele precisa mensurar se para cada projeto, cada pacote ali de serviço que ele vai criar, quantas horas ele vai embutir naquilo, né? E nós temos que precificar todos os elementos que fazem parte do nosso trabalho para que a gente consiga chegar no nosso preço hora. Chegou no nosso preço hora, a gente começa a entender como que nós vamos precificar aquele serviço que a gente está cobrando para que ele tenha essa percepção, o nosso cliente, de que a gente está fazendo uma venda com um produto justo e que a gente não seja visto como o mais careiro do mercado ou o mais barateiro. É óbvio que quando a gente trabalha a nossa marca, a gente tem a possibilidade, por todos esses elementos que a marca traz, que são elementos pensáveis, não são aquilo que eu vou embutindo. Eu vi aquele fazendo, eu vou botar no meu negócio. Eu vi aquele lá fazendo, achei legal, eu vou botar no meu negócio. Não. Tem que ser tudo muito bem pensado, planejado, estrategicamente e intencionalmente planejado e criado para a tua marca. Isso faz com que a tua régua do preço suba. Por quê? Porque a tua percepção de valor transmitida para as pessoas aumenta. E quando a tua percepção é vista mais alta, que tu realmente faz uma entrega e tu gera resultado, tu mostra, não é só dizer que faz, tá, Lori? Tem que mostrar que fez. Tem que mostrar, por isso que a prova social é tão importante. A gente ter depoimento do cliente dizendo, eu fiz, eu estava desse jeito, eu terminei o processo daquele jeito, eu tive resultado em X tempo, né? Porque eu passei por um processo, ou eu fui cliente da Lori nesse período, em 1 ano eu consegui obter esse resultado, ela desburocratizou o meu financeiro, né? Ela me ajudou numa série de questões que a gente precisa ter o mínimo do conhecimento, mas a especialista é ela. Eu preciso ter o mínimo do conhecimento para entender do que tu tá falando comigo, mas a especialista é você.
Então eu confio, lembra? Confiança e segurança. Eu tenho confiança na Lore e eu tenho segurança de trabalhar com a Lore. Então eu sei que a minha empresa está em ótimas mãos quando está com uma profissional como tu. E aí eu tô tranquila. Ela pode cobrar o preço que ela cobrou lá, os 4 vezes mais que o teu cliente falou, né? Ela pode cobrar. Porque ela tem especialidade para isso. E ela não entrega menos do que ela documentou para aquele cliente. Porque ela não é uma simples contadora, né? Ela é auditora também. Então, meu Deus. Não, e um detalhe importante, quando tu cria a confiança no cliente, tu cria lealdade, né? E aí quando você fala assim, eu preciso ter uma carteira de cliente, mas esses clientes são leais? Esses clientes... O número não paga um boleto, né? Exatamente. Então, aquele cliente, quando a gente fala de lealdade, é aquele cliente que sabe o diferencial do teu trabalho, do teu produto, e ele vai buscar. E quando alguém perguntar, né? Olha, eu preciso de tal situação de um profissional ou de tal situação de um produto, ele tem a lealdade de dizer, é a Cacá Cerutti que entende de marcas, é a Cacá Cerutti que faz um trabalho diferenciado, que ela cria expectativa, ela emociona, ela cria conexões e ela inspira, fazendo com que a sua marca prospere, né? Então, esse prosperar, essa lealdade faz com que nós trazemos pessoas como a Cacá Cerutti para o nosso programa, para inspirar você, empreendedor, para que quando você assim a sua baixa estima, né, tiver muito complicada, você fique com uma autoestima elevada, né, e entenda que cada setor da sua empresa, seja ela micro ou seja ela uma potência, ela precisa de um olhar diferenciado. Hoje trouxemos o olhar da sua marca. A marca para o seu produto ou a marca para o seu serviço. Entender, né, do seu concorrente ali, micro e um macro. O que o seu concorrente traz de diferencial para a sua marca? Tu não precisa fazer igual, mas você pode fazer do seu jeito e tornar um diferencial. Né? Um passinho de cada vez, do zero ao sucesso. Cacá, foi um privilégio estar com você e eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem para esses empreendedores que estão nascendo, que estão ali na luta, se desenvolvendo, como é que eles podem inspirar, emocionar e conectar o cliente dele com a sua marca. Bom, da mesma forma, Lore, é um grande prazer estar aqui contigo. Eu sou muito fã do teu trabalho, sou fã da Lore, mulher, mãe, esposa, parceira, companheira de Nume. E eu quero, se tem uma mensagem que eu quero deixar para vocês, e aí a Lore disse assim, para inspirar, para motivar no nosso empreendedor a fazer, né, a gerar essas conexões emocionais aí com seus públicos, a externar a sua essência, a trazer mais personalidade para sua marca. Eu vou resumir isso tudo numa pergunta que eu gostaria que vai ser essa pergunta que vai plantar uma sementinha na sua mente. Pode ser que ela vá mudar um pouco a sua mentalidade, para que você olhe para sua marca com outros olhos. Qual a marca que a sua marca vai deixar no mundo? É sobre isso. Marcas deixam um legado. Marcas constroem legados. Então eu quero te trazer a essa reflexão. Hoje, o que você está fazendo, a forma como você está conduzindo a sua marca, ela está deixando um legado no mundo? Ela está gerando algum impacto no mundo? Ela está fazendo a diferença para alguém? Ela está inspirando alguém? A gente fala em inspiração, às vezes parece muito genérico, mas não é. Porque às vezes o outro que está na nossa audiência, ele só precisa de uma palavra nossa para fazer ele se mover e ele transformar a vida dele também. Marcas têm esse poder de transformar vidas, transformar pessoas, né? Aquelas que têm contato mais íntimo com a marca, mas também o nosso grande público e o nosso cliente. Não brand lovers, né? Os apaixonados, os amantes de marca, não existem por acaso. Eles estão lá porque aquela marca de fato está fazendo alguma diferença na vida para ele, está trazendo um atributo, está agregando alguma coisa à vida dele. Então, qual é a marca que a sua marca vai deixar no mundo? Um beijo, gente. Obrigada, Lore. Olha só, né? Então, eu digo que a minha marca é uma transformação, uma mudança de cultura para quem empreende. Vamos aplicar as boas práticas. Por isso,
Nos siga nas redes sociais, @contadora.loriquevedo, Fórmula Digital e Cacá Cerutti. Qual a tua O meu rede perfil social? do Instagram é Cacá Cerutti, Cacá com K, K-A-K-A, Cerutti com 2 T's, oficial. Só tem eu lá, beijinho no ombro, já estamos diferenciando só pelo o nome do @. Histórias inspiradoras assim é o que o Do Zero ao Sucesso traz para você, empreendedor. Até o nosso próximo capítulo.